Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Vamos estar vendo ali o Pedro e João ali perante o Sinédrio e também ali perante os sacerdotes, assim como o próprio Senhor Jesus teve que dar explicação ali a respeito dos milagres que estava fazendo, enfim, estava falando a respeito do reino também. Aqui a gente vai ver um contexto ali a respeito de João e Pedro, que eles também vão ter que estar se explicando a respeito do milagre que aconteceu ali com o aleijado também. Enfim, os dois vão estar testemunhando a respeito de Jesus, a gente vai estar dando uma olhada nesse contexto. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4 ele vai falar bem assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Vale lembrar que essa seita dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ali, como Cristo ressuscitou e apareceu para eles, eles estavam testemunhando que Cristo vive e vive até hoje. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. 5.000 ali ele fala, enfim, eles creram e bem provável ali que já saíram testemunhando também o próprio Cristo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou com que nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Enfim, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a testemunhar a respeito de Cristo, falando que vocês acabaram crucificando ele, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e por isso que através do nome dele que acontece todo este ato de milagres ali que aconteceu com o aleijado. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja só que interessante essa palavra que Pedro fala. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala um detalhe muito interessante para nós meditarmos, porque não há salvação em nenhum outro. Enfim, hoje nós não podemos crer nem em imagens esculpidas, como muitas religiões aí acabam crendo e se derretem para essas imagens. Enfim, tem até dia nessas imagens. Enfim, não agrega em nada, é só perca de tempo. Aqui a gente vê que não tem salvação em outro a não ser em Cristo Jesus. Enfim, vale lembrar isso, é um detalhe muito importante para nós meditarmos para nossa salvação espiritual e para pessoas das nossas famílias, às vezes que não têm esse entendimento que só Cristo salva, para estar testemunhando também para eles que é só Cristo que salva. Aqui deixa bem claro, Pedro ali cheio do Espírito Santo, fala bem assim, eu até vou ler de novo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Enfim, Cristo sofreu tudo aquilo na cruz. Sofreu zombaria, vergonha, ali padeceu sobre todos aqueles ali que estavam, Pilatos, enfim, os próprios povo ali, bem provável que tinha muitas pessoas ali que do povo de
judeu que também viram os sinais milagrosos que Cristo fez, mas mesmo assim incitaram o povo a estar crucificando Jesus, mas deveria acontecer isso. Mas vale lembrar que hoje ele pede só um detalhe bem simples para nós. É só crer em Jesus, ser batizado no nome dele e seguir a doutrina dos apóstolos, como nós vimos, seguir Cristo Jesus, que não tem problema nenhum. Enfim, hoje para nós, Cristo fez o serviço mais pesado. Enfim, ele deixou para nós, é bem simples mesmo. Enfim, se a gente parar para pensar, é simples, é só aceitar Cristo, nascer de novo da água do Espírito e seguir os ensinamentos que o Senhor nos deixou através da palavra. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que morreram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Enfim, eles não podiam negar o que aconteceu com o rapaz ali, com o mendigo. Ali ele foi curado e eles, de maneira alguma, eles não conseguiram colocar panos quentes em cima daquela situação. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Enfim, eles estavam preocupados com o nome de Jesus. Enfim, é o nome sobre todo nome que está aí, que tem poder para salvar, tem poder para curar, enfim, tem poder para fazer milagres. Então chamaram-os novamente, ordenaram-lhes que lhe não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Enfim, hoje nós também não podemos, ali, por mais que às vezes a gente é exprimido, às vezes no trabalho, muitas pessoas ali querem segurar a gente para não falar do nome de Jesus. A gente tem que obedecer ao Senhor e falar, e não obedecer pessoas como o próprio Paulo, aliás, próprio Pedro e João ali falaram com o povo. É melhor nós obedecermos a Deus e falar de Jesus do que querer se calar obedecendo homens. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantarão e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Enfim, para anunciar de coragem mesmo, a palavra de Deus tem que estar cheia do Espírito Santo. Caso contrário, na primeira pegada ali, na primeira afronta, abandona. É assim como eles levaram a afronta ali, também vale lembrar dos príncipes ali, dos religiosos, enfim, dos sacerdotes. Eles foram afrontados, foram até presos e não se calaram. Na multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha.
Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, o Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras as vendiam, ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e as colocavam aos pés dos apóstolos, que a distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e a colocou aos pés dos apóstolos. Enfim, vale lembrar que muitas pessoas ali se dedicavam também, tinham terrenos ali, vendiam e traziam para os apóstolos, mas eles faziam isso porque queriam, como depois a gente vai ver no capítulo 5 ali um contexto onde que tem até morte para pessoas que prometem uma coisa, mas dão outra e que deu problema. Mas enfim, terminamos aí mais uma meditação na palavra nesse dia de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até as próximas leituras. Até mais!